Todo mundo conhece a Torre de Pisa. Ela aparece em fotos, cartões postais, vídeos de viagem e, claro, nas redes sociais. Pessoas do mundo inteiro viajam até a Itália só para tirar aquela foto clássica, fingindo que estão segurando a torre para que ela não caia. Mas o curioso é que quase ninguém para pensar em uma pergunta simples: por que ela é torta? A resposta parece óbvia, mas a verdade por trás dessa maravilha arquitetônica é muito mais irônica e humana do que a gente imagina. A Torre de Pisa nunca foi projetada para ser torta. Ela não é um feito ousado de arquitetura moderna, nem uma ideia genial de design. Ela é, na realidade, um erro. Um erro que começou no primeiro passo da construção e que, em vez de ser corrigido, foi ignorado e combatido ao longo de mais de 8 séculos. Se ela tivesse sido construída corretamente, provavelmente seria apenas mais uma torre esquecida na história da Itália. Mas por ter dado errado, ela se tornou eterna. Hoje, nós vamos mergulhar na história de teimosia, orgulho e física, que transformou um vexame arquitetônico em um dos maiores patrimônios históricos da humanidade. A história começa no auge do poder e da ambição da cidade de Pisa. Era o ano de 1173. Naquele período, Pisa não era apenas mais uma cidade italiana. Era uma potência marítima. Seus comerciantes controlavam rotas no Mediterrâneo, competindo ferozmente com Gênova e Veneza. Pisa era rica, orgulhosa e precisava mostrar ao mundo o quão importante ela era. E como as cidades medievais mostravam sua importância, decidiu-se construir um grande complexo religioso, um verdadeiro campo dos milagres, com uma catedral majestosa, um batistério imponente e, claro, uma torre que se destacasse no horizonte. Essa torre serviria como campanário, onde os sinos anunciariam cerimônias religiosas e eventos importantes. O plano era simples: uma torre alta, elegante e perfeitamente reta, símbolo inequívoco do poder e da precisão de Pisa. No papel, o projeto era perfeito. O problema é que, na empolgação de construir algo grandioso, um detalhe fundamental foi praticamente ignorado. O solo, o terreno, onde a torre começou a ser erguida, era composto por uma mistura perigosa para grandes estruturas: argila macia, areia e sedimentos de rios antigos. Era um tipo de solo instável. Qualquer engenheiro moderno bateria o pé, inadequado para uma estrutura daquele peso. Mas estamos no século XII. O conhecimento sobre fundações profundas era limitado, e a confiança humana, especialmente o orgulho pisano, era grande demais. Os construtores cavaram uma fundação rasa, de apenas 3 metros de profundidade. Para se ter uma ideia, a fundação é como os pés da estrutura. Se os pés são fracos, o corpo todo sofre. A construção começou e logo nos primeiros anos, após a conclusão do 3º andar, o erro se manifestou. Não foi um desvio sutil, foi uma inclinação clara, visível, de uns 5 centímetros, indicando que o lado sul da torre estava afundando mais rapidamente do que o lado norte. A torre estava literalmente cedendo sob o próprio peso, como se o solo fosse uma gelatina macia. O erro estava exposto. Diante disso, qualquer pessoa racional imaginaria que a obra seria paralisada, o projeto reavaliado e talvez a torre demolida, recomeçando em um local mais seguro. Mas a história da Torre de Pisa é uma lição de irracionalidade e teimosia. A obra parou, mas não foi por consciência técnica. Foi por fatores externos, como guerras e instabilidade política que Pisa enfrentava. A pausa durou quase 100 anos. E essa interrupção, ironicamente, salvou a torre de um colapso imediato. Durante o longo século de abandono, o solo teve tempo para se acomodar e compactar um pouco, tornando a estrutura levemente mais estável. Quando a paz retornou e as obras foram retomadas em 1272. O problema continuava ali, evidente para todos que passavam pelo campo dos milagres. A torre estava inclinada e a estrutura só continuaria a afundar. E então veio uma das decisões mais curiosas e francamente cômicas da história da engenharia. Eles decidiram continuar? Sim. Em vez de desistir, os construtores resolveram lutar contra a inclinação. Giovanni de Simone, o mestre de obras da época, tentou compensar a inclinação de uma maneira extremamente ingênua. A cada novo andar adicionado, ele fazia o lado que estava cedendo mais alto. O objetivo era equilibrar o centro de gravidade, tentando trazer a torre de volta para o eixo vertical.
O resultado? A torre ficou ainda mais estranha. Ela não apenas era inclinada, mas agora era curvada. Se você olhar de perto, vai notar que a torre não é uma linha reta tombada. Ela tem uma forma de banana sutil, resultado de séculos de tentativas desesperadas de correção. Em essência, eles estavam tentando consertar um erro estrutural, empilhando mais erros em cima. A teimosia pisana não parou por aí. A construção foi interrompida e retomada várias vezes ao longo do tempo. A cada nova retomada, um novo arquiteto tentava corrigir o erro do seu antecessor. Em 1372, mais de 200 anos depois do início, a torre finalmente foi concluída com a instalação da Câmara dos Sinos, ou campanário. O arquiteto final tentou, pela última vez, compensar a inclinação. Ele construiu o campanário de forma diagonal, para que, pelo menos, os sinos ficassem mais ou menos verticais. A torre estava pronta, torta, curvada e com uma inclinação de cerca de 1,4 metro em relação ao eixo vertical. A partir desse ponto, o erro se transformou em destino. A Torre de Pisa era mundialmente conhecida justamente por estar inclinada. O que era um vexame passou a ser uma atração, e quanto mais famosa a torre ficava, menos vontade havia de corrigi-la. O erro havia se transformado em identidade. Mas viver de fama tem um preço. A inclinação continuava a aumentar. Ao longo dos séculos seguintes, vários reparos foram feitos, muitos deles mal executados e até perigosos. No século XIX, por exemplo, o solo ao redor da base foi escavado para expor a fundação, na esperança de que isso a fortalecesse. O resultado foi o oposto. A torre inclinou-se ainda mais, quase desabou. Foi quase um desastre. No século XX, a situação se tornou crítica. O turismo era intenso e a torre continuava cedendo. Os cálculos eram alarmantes. Estava claro que a Torre de Pisa estava condenada, a menos que uma intervenção científica séria fosse realizada. Pela primeira vez na história da torre, engenheiros modernos entraram em cena com análises sérias, equipamentos avançados e conhecimento técnico de verdade. Em 1990, a Torre de Pisa foi fechada para o público. A inclinação chegava a 5,5 graus. O topo da torre estava 4,5 metros fora do centro. A estrutura estava tão precária que, se fosse um prédio novo, seria demolido imediatamente. A missão dos engenheiros era clara, mas altamente paradoxal. Eles precisavam reduzir a inclinação, mas não podiam endireitar a torre por completo. Afinal, endireitar a Torre de Pisa significaria apagar aquilo que a tornava famosa. O objetivo era apenas um: garantir que ela não caísse nos próximos 300 anos. O projeto de estabilização, que durou mais de uma década, foi uma obra-prima de precisão e paciência. Eles usaram contrapesos de chumbo na base norte, que era o lado mais alto, e usaram cabos de aço para segurar a estrutura enquanto o trabalho principal acontecia. O método que realmente funcionou foi a remoção suave de solo. De forma extremamente gradual e controlada, os engenheiros escavaram pequenas quantidades de argila debaixo do lado norte, o lado mais alto. Ao remover o solo, ali, a torre lentamente girou, voltando para o eixo central. Era como puxar um lençol debaixo de uma taça que está caindo. A inclinação foi reduzida em cerca de 44 centímetros, voltando ao que era em 1838. A torre reabriu em 2001, estável e segura. Hoje, a Torre de Pisa permanece inclinada, mas agora em um nível que os engenheiros consideram seguro e sustentável. Milhões de turistas visitam o local todos os anos para ver de perto um monumento que existe, porque deu errado. O fracasso se transformou em patrimônio histórico. A Torre de Pisa é mais do que uma atração turística. Ela é uma lição histórica sobre arrogância humana, orgulho e teimosia. Ela mostra como avisos claros podem ser ignorados, como erros podem ser combatidos com mais erros, e como, no final, a narrativa pode ser completamente invertida. O que começou como um erro constrangedor virou motivo de orgulho nacional. A maior ironia de todas, e talvez a maior lição que a torre nos ensina, é esta: nem todo erro termina em tragédia. Alguns erros sobrevivem, alguns são romantizados, e alguns erros como este são a única razão de uma estrutura ter se tornado uma lenda eterna. E aí, o que você acha dessa história? Deixe seu comentário sobre a teimosia dos construtores de Pisa
E não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias incríveis como essa. Até a próxima!